telecomunicações, né, eu vou trazer aqui, mas a Lei Geral de Telecom, ela é de 1997. Nessa época, a gente não tinha a figura do serviço de comunicação multimídia, que é o serviço hoje que todos os provedores de internet têm que ter. Então, a gente tem as regras que são anteriores à resolução da Anatel, que é a 614, nasceu com a 272, que trazia a definição do que é o serviço de comunicação multimídia. E por que eu estou trazendo esse histórico de 1997, quando lançou as telecomunicações, a Lei Geral de Telecomunicações, para trazer o histórico de quando nasceu a questão do SCM, para que depois a gente tenha a questão dos serviços de valores, dos serviços digitais, por uma questão tributária. Tá? Então, vamos lá. Aqui é uma definição, através da lei de 1997, que é de telecomunicações. Eu vou passar ela porque... eu não sei brincar com isso. Acho que eu não vou usar minha apresentação, eu vou falar sem apresentar. Se alguém puder passar para mim, aí eu agradeço, por favor. Mas é isso que eu estou usando. E volta como? Aqui? Ele está vibrando. Tá, por favor. Pessoal, a resolução 272 da Anatel, ela é de 2001. Foi aí que nasceu o serviço de comunicação multimídia. Nessa época, os provedores de internet, eles utilizavam da rede de telecomunicações, da rede de telefonia, que era a internet de escada. Como não existia a figura do SCM, quando a Anatel ela trouxe a resolução 272 e criou-se essa figura, o provedor, naquela época, o serviço de comunicação multimídia, ele não era autorizado a fazer o serviço de conexão à internet. Ainda assim, existia a diferenciação entre duas empresas. Uma que é de provedora de acesso à internet e a segunda que era de construção de rede. Porque o serviço de comunicação multimídia é o serviço pelo qual a gente tem a infraestrutura, e seja ela de fibra, seja ela de rádio, para a gente emitir e receber esses dados multimídias. Tá? A conexão à internet, ela se dava através de uma empresa secundária. Em 2013, a Anatel ela alterou essa resolução. E uma alteração muito sutil ali na resolução, porque ela traz a mesma redação, mas ela altera o quê? Permitindo, inclusive, o serviço de conexão à internet. Nesse momento, a Receita Estadual falou o seguinte, antes o serviço de conexão à internet não era telecom, mas a partir desse momento que a gente consegue colocar o verbo, né, prestar o serviço de conexão à internet dentro do artigo 3º da Resolução 614, que é o serviço de telecomunicações propriamente dito, que é o serviço de comunicação multimídia, eu posso cobrar pelo imposto incidente sobre o serviço de telecomunicações, qual seja o serviço de comunicação multimídia. E aí a gente pega e estuda os motivos pelo qual houve a mudança da redação do conceito de serviço de comunicação multimídia. Então, a Anatel fez um estudo e entendeu que o serviço de conexão passaria a ser uma mera funcionalidade do serviço de comunicação multimídia. Então, aquilo que anteriormente era considerado um serviço de valor adicionado, reconhecido até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça, como um SVA, que o provimento de acesso era considerado um SVA, que agregava as redes de telecomunicações, ele passou a estar inserido dentro da redação da Resolução 614, que fala exatamente do serviço de comunicação multimídia. Então, ela passou a ser telecom. Pô, Guilherme, por que você está falando dessas coisas? Porque é exatamente nesse momento que tem um impacto financeiro perante o provedor de internet. Porque a partir do momento que ele pode prestar o serviço de conexão como serviço de valor adicionado e as suas redes de telecomunicações sendo o serviço de comunicação multimídia, ele consegue separar o serviço em dois. Um incidente de ICMS e o outro sem a incidência desse tributo. E o ICMS é o tributo mais alto que tem. Beleza. Como que a gente pode mudar isso, Guilherme? Bom, as grandes operadoras, elas trabalham com serviços digitais.
elas não colocam o serviço de conexão à internet ali separado como um SVA. Eles pegam alguns serviços digitais e alocam ali dentro do seu faturamento. Com isso, eles conseguem não recolher o ICMS na fatia que tange ao serviço digital. Então, vamos supor que hoje a gente cobra R$100 pela internet. Eu vendi um plano combinado. 50% desse meu plano ele é de internet e 50% são serviços digitais. Se a carga tributária hoje é 18% de ICMS, eu pago 18% em cima de 50%, não mais sobre 100%, então eu não pago R$18 de ICMS, eu pago 9%. E sobre a outra 50% eu não tenho esse recolhimento. Então, a gente consegue, de fato, reduzir essa carga tributária. É importante, gente, quando se faz esses combos de internet, né, a gente mesclar, inclusive, hoje é muito utilizada a questão do e-book. Porque o e-book ele é muito parecido com a questão do serviço de conexão à internet, porque ele não tem incidência nem de ISS, nem de ICMS, e ele tem a alíquota zero de PIS e COFINS. Então, quando você cria um combo de internet, é sempre interessante você mesclar ali algum e-book, algum serviço digital que seja interessante ali para você agregar valor. A sugestão é, nunca coloque algo tão caro para justificar o tributário. Se você quiser colocar um serviço que tem um valor mais alto para a operação de vocês, coloca ele como um bônus, mas não vincula a parte tributária, porque se você vincular as suas notas fiscais de venda, a partir do momento, vamos supor que eu peguei um serviço que custa R$3, tá? E aí eu tenho 5 mil clientes, rapidamente essa fatura sua vai chegar a R$15 mil, que é um custo para a empresa. Então, assim, não adianta também você ganhar no tributário e perder em custo, porque aí a balança fica mais ou menos. Então, você consegue trabalhar produtos e serviços que estão na casa de centavos, onde você consegue justificar ali o ganho tributário em cima da parte do que é SVA. Quando a gente fala de telecom, igual eu falei, a gente está falando da rede. E essa rede, quanto mais hoje você cresce, mais cresce o seu custo. Por quê? Porque você tem que fazer o contrato de compartilhamento de poste com as concessionárias de energia. Então, cada ponto de fixação é um imposto, é um valor que você tem que pagar de aluguel. E hoje o valor do aluguel ele é altíssimo, né? Ele deixa de ser justo, ele deixa de ser razoável. E eu trouxe até aqui um mapa mental. Se você puder passar um pouquinho, passa de novo. Aqui. Eu trouxe aqui esse mapa mental aqui para a gente situar, porque qual que é o problema real aqui? Nós temos a questão, a gente precisa expandir rede, mas a gente não tem um preço justo e razoável, então hoje o preço é injusto. A gente tem um aumento gigante de atividade clandestina e lançamento à revelia, que é sem o contrato, sem você pagar para as concessionárias de energia. Isso você fomenta o quê? A concorrência desleal, porque se hoje o seu provedor ele paga a locação, ele paga pelo valor para o concessionário e o outro não paga, ele consegue vender mais barato porque o custo dele é mais barato. Então, o lançamento clandestino, a revelia, ele gera concorrência desleal. Fora isso, a gente passou pela pandemia, teve um alto índice de reajuste, né? A correção monetária foi alta e hoje nós temos visto a cobrança, ao invés de justa e razoável, ela está sendo desproporcional e abusiva. O que acontece, gente? Na mesma lei de 1997, que eu trouxe aqui no início, que é a Lei Geral de Telecomunicações, ela tem em diversos artigos pontos que nos dá um arcabouço jurídico para lutar em prol do provedor. Né? Por quê? Porque em seu artigo 5º, ela prega pela livre competição e repressão ao abuso do poder econômico, e olha que isso aí é anterior ao SCM. Então, eles já estavam pensando na infraestrutura de telecomunicações. O artigo 6º fala do princípio de livre, ampla e justa competição, o que a gente não vê hoje. Tá? O artigo 73, de forma não discriminatória e preços justos e razoáveis. Então, isso já trazia, desde 1997, a questão do justo e razoável, até porque, no artigo 146, ele fala da função social da internet. Hoje, a internet ela serve para levar educação, para levar saúde, para levar uma série de coisas que a gente sabe o quão imprescindível que ela é. Então, quando você onera o provedor para ele aumentar a sua rede, né, e beneficiando outros, você cria uma concorrência desleal, injusta, e você acaba deixando de ter a função social da internet, da rede, por conta de priorizar o lucro das grandes empresas. Tá? Então, vamos lá.
Logo depois, logo depois da Lei Geral de Telecomunicações, a gente teve a questão da universalização, através da Lei das Antenas, do acesso a preço justo e razoável. Todas as leis e todas as resoluções, depois da Lei Geral de Telecomunicações, ela sempre trouxe a questão do justo e razoável para vocês. E aí, quando a gente teve a resolução conjunta da Anatel e ANEEL, que a gente falava que o preço justo e razoável seria e o preço sugerido de R$ 3,19 por ponto de fixação, ali também, na análise de como seria aplicado esse preço, eles falavam, olha, a gente vai demorar bons anos para a gente conseguir equilibrar o valor que é cobrado das grandes empresas para os novos entrantes, que são as empresas que têm outorga SCM, que estavam fazendo o lançamento de cabo, de FTTH, enfim. Então, como eu trouxe ali na questão das resoluções, em 2001, né, ele ratificou a lei falando da não discriminação, preços justos e razoáveis, e em 2014 eles fixaram o preço em R$ 3,19, coisa que hoje nós estamos vendo a cobrança. Diversos estados a gente vai chegar a 6, mas outros a gente vai chegar a 14. A Larissa está aqui, que trabalha com isso, ela sabe a dificuldade que a gente tem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar esses dois pontos. O primeiro, ao ampliar a rede, a gente tem que trabalhar de forma jurídica para reduzir o custo do ponto de fixação. A gente tem que trabalhar para que o preço seja R$ 3,19 com a sua atualização, e isso permite à empresa crescer a sua rede, aumentar a sua base de cliente. E, por outro lado, também com relação à questão das telecomunicações, a gente entender que a gente pode trabalhar com demais serviços agregados ao serviço de telecomunicações, a fim de não recolher o tributo do ICMS sobre toda a operação. Eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre quando você vai aplicar os novos serviços. Vamos supor que você criou lá um plano, agora vou recolher menos impostos. Tá, ali eu criei um plano onde eu tenho serviços digitais, tenho e-book e tenho internet. Eu posso, de uma hora para outra, colocar isso para todos os meus clientes? Na verdade, não. Você vai ter que lançar planos, e esses planos lançados, eles vão ter novos contratos, e esses novos contratos serão aderidos ao tempo, né, de cada nova contratação. Então, tem gente que está fazendo o seguinte, ele pega e faz o combo, né, e lança no mercado e coloca para todos os clientes de uma vez, como se todo mundo tivesse aderido isso. Isso é um risco. Por quê? Porque ele não teve a liberdade de escolha ao aderir a um plano com combo. O segundo ponto é quando o cliente ele vai escolher um plano, ele tem que ter liberdade de escolher planos de só internet, como planos com combo também. Ele não pode chegar na empresa e falar assim, olha, eu quero contratar um plano, qual que você tem? Ah, eu só tenho esse combo aqui. Se você colocar só esse combo para o cliente, você está fazendo venda casada. E se você fizer venda casada, você está cometendo uma ilicitude, que isso pode vir contra vocês também. Então, é sempre interessante, e aí eu falo de sempre cada plano ter 4 tipos. O plano com fidelidade e sem fidelidade, o plano com combo e sem combo. Então, se você pegar um plano de 100 mega, você vai pegar esse 100 mega e vai dividir ele em 4 subgrupos. Com fidelidade, sem fidelidade, com combo e sem combo. Dá para fazer isso de forma que seja interessante para o cliente? Com certeza. Você precisa trabalhar o marketing de todos os combos? Não. Mas é importante que o seu comercial ele tenha ciência, porque se o cliente ligar, falar, eu quero contratar um plano, qual que você tem? Ele vai falar assim, eu tenho um plano aqui muito bom, que é com combo. Ah, legal, mas tem só com internet? Tem. Você tem que falar que tem, porque se você não fala, hoje lá no escritório nós temos diversas ações nesse sentido, onde que o comercial do provedor, ele foi treinado a avisar que só tinha o plano com combo, porque o provedor quer pagar menos imposto, e aí acaba que ele tira print daquela conversa, às vezes no WhatsApp, e vai ou no juizado especial de consumo, ou vai até no PROCON, e aí a gente tem uma série de problemas com relação a isso. Então, pessoal, vamos ter atenção na questão no contrato de compartilhamento de postes, valor sendo cobrado para a gente reduzir esse valor, é muito possível. O arcabouço jurídico está aí, ó, se vocês quiserem tirar foto, mas o arcabouço jurídico que tem
para defender o provedor desse valor abusivo é muito extenso. Nós temos desde a Lei Geral de Telecomunicações, que é antes do SCN, até a Lei das Antenas, que é mais atual, e resolução judicial, que sempre fixa ali do preço justo Desafios razoável. e oportunidades. Por outro lado, do segundo ponto, quando for fazer lançamento de SVA com o intuito de reduzir a base tributária, eu sempre digo que antes faça o planejamento tributário, e no mesmo andar também tem o espaço das mulheres e muitos standing. A gente entender onde que a gente vai fazer essa distribuição de faturamento para depois aplicar Brasil em São Paulo. Essa divisão entre serviços digitais, serviços de e-book, serviços de internet, serviço eventual de locação. Dá para fazer um trabalho muito bacana com relação a isso, mas tudo isso tem que refletir em contrato com o seu usuário final, sabendo que propaganda, marketing, comercial, jurídico e contábil vão ter que estar muito bem alinhados para essa nova estrutura de redução de carga tributária, estejam conversando de forma harmônica e vocês consigam o resultado pretendido de forma tranquila, sem gerar nenhum tipo de passivo. Então, para finalizar, toda vez que for assinar algum contrato, seja o contrato com a concessionária de energia para fazer o contrato de compartilhamento de postos, seja o contrato de aquisição de produtos e serviços de valor adicionado, submetam a isso a um jurídico. Por quê? Porque, com toda certeza, nesses dois pontos trazidos, a gente vai ter efeitos financeiros positivos para a empresa. Mas eles, de fato, só vão ocorrer se a gente conseguir fazer a implementação de forma assertiva. Então, se a gente consegue fazer todo esse trabalho, entrando com ação para redução dos valor do ponto de fixação e aplicação do SVA da maneira correta, eu tenho certeza absoluta que vocês conseguirão fazer uma redução drástica no custo da empresa e, com isso, fazer o aumento aí do lucro empresarial. A gente tem mais 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta com relação a isso que foi dito, eu deixo em aberto aqui para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Não? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço. E a ISP está com o stand ali. Caso vocês estejam pretendendo, ou saindo do Simples, procura a gente, vão conversar. Se vocês estiverem na iminência de ampliar ou fazer um contrato de compartilhamento de postos, pode falar. O benefício de SVA ele se aplica para quem está no Simples, e aí eu te sugiro trabalhar mais com e-book, porque aí ele não vai ter incidência de ISS nem PIS e COFINS. E aí você consegue um benefício mesmo estando do Simples. Se você colocar serviços digitais, você vai sair da incidência do ICMS, vai ir para a incidência do ISS, e aí o ISS no Simples Nacional, dependendo da alíquota, ela é mais alta do que a do ISS, e aí acaba tendo um efeito inverso. Mas se você trabalhar com e-book, você consegue. E outro ponto interessante é que se você estiver na iminência de sair do Simples Nacional, aí eu já te sugiro a criar a estrutura de saída do Simples Nacional, como se estivesse já fora, para quando fazer essa mudança do regime, você já está com essa estrutura funcional e não como uma alteração brusca perante o fisco estadual de que você fez isso somente para reduzir sua carga tributária. Aí você começa a trabalhar. Vamos colocar, tipo, 6 meses antes da saída do Simples, para você fazer a virada já com a estrutura pronta e não fazer nenhum tipo de manobra já dentro do lucro real presumido.